Olá, tudo bem? Eu sou Elias, aluno do 5º período de licenciatura em Espanhol, IFRN Polo São Gonçalo do Amarante. Eu estou aqui para apresentar o meu trabalho sobre organização e gestão da educação brasileira, relativo à LDB 9394, de 1996, que fala sobre as diretrizes da educação brasileira. LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394 de 1996, como a gente falou, que foi promulgada em 20 de dezembro de 1996, composta por 9 títulos e 92 artigos. Dentre a nossa proposta é abordar aquilo que a gente viu de mais relevante no nosso caso agora, já que é uma lei muito extensa, da educação. No artigo 1º, diz o seguinte, que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, esse artigo é corroborado pela Constituição Federal. No parágrafo 1º diz que esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. No 2º diz que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, novamente fazendo alusão à nossa Constituição Federal de 1988. Dos princípios e fins da educação nacional. No artigo 2º, diz que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, endossando aquilo que tem na nossa Constituição. No artigo 1º diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. O primeiro inciso diz a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Inciso 7, valorização do profissional da educação escolar. O 8º fala da gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Muito importante também essa parte que fala da gestão escolar, como sendo democrática. Do direito à educação e do dever de educar. O artigo 4 diz o seguinte, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, inciso 1, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Aqui já passa o ensino básico a compreender todas as modalidades de ensino. No inciso 9, diz que os padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidades mínimas por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Aqui já entra no quesito de qualidade de ensino, ou seja, tende-se a padronizar-se o ensino de qualidade a todo cidadão brasileiro. Da organização da educação nacional. No artigo 8, diz que a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino, cabendo à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Isso no parágrafo 1º. No 2º, diz que os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. No artigo 9, diz que a União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Muito importante esse artigo,
porque fala da elaboração dos PNS, os Planos Nacionais de Educação, que são importantíssimos para dar fluência à educação. No artigo 10, os estados incumbir-se-ão de, inciso 6, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que o demandarem, respeitando o disposto no artigo 38 desta lei. No artigo 11 diz que os municípios incumbir-se-ão de oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, e com prioridade o ensino fundamental. Permita a educação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. O artigo 12 diz o seguinte: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns às do seu sistema de ensino, terão incumbência de, inciso 6, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Isso aqui é importante porque vai dar um embate diretamente com a gestão democrática nas escolas, onde há um inteiramento de toda a sociedade. O 7 diz informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. No artigo 14, os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público da educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Inciso 1. Participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Isso aí é intrínseco. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, que é uma das premissas para a gestão democrática, a criação de conselhos. Na qualidade educacional e financiamento na LDB, nós tomamos como base o artigo 70, que fala dessa qualificação. Diz o seguinte: o artigo 70, considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vista à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a, inciso 1, remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Inciso 4, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisa visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino. E o inciso 6, concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. Isso é muito interessante porque esse artigo ele vai dar as noções de qualidade para essa educação. Ele vai fazer a exigência de índice de qualidade para a educação. O artigo 75 ele diz o seguinte, que a ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Muito importante isso aí, porque essa ação supletiva e redistributiva de União e Estados, ela tem como caráter de correção, sendo progressivo, disparidades de acesso, onde o padrão mínimo tem que ser garantido de qualidade. No inciso 4 diz, a ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, se estes oferecerem vagas na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso 6 do artigo 10 e do inciso 5 do artigo 11 desta lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. Então, o Estado, o Distrito Federal e municípios, eles têm que atender a sua capacidade.
para não extrapolar e assim viabilizar a qualidade de um ensino como um todo. O padrão mínimo de qualidade de ensino a que se refere o artigo correspondente ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, utilizado como indicador prioritário para a medição da eficiência do rendimento escolar das redes de ensino. Então, o IDEB ele tem essa função de indicador prioritário para que possa ser medido como esse ensino, qual é a eficiência que ele está. Por um lado, ele colabora com isso aí, por outro, ele exerce uma função centralizadora de controle, que o ideário da gestão democrática é descentralização disso aí, passando a autonomia das escolas. A capacidade de atendimento e o custo por aluno são os principais indicadores de qualidade no que se compete ao financiamento educacional, regulamentado em nível federal e cuja matriz se espalha em direção aos entes federados. Conclusão. A educação brasileira tem em seu histórico uma composição de luta, sofrimento, assim como perdas, retrocessos e ganhos. Mas vale recordar que em suas fases, desde a colonização até os dias atuais, foram grandes as conquistas, destacando-se a luta através dos movimentos sociais como sendo parte crucial dessas conquistas. Um de seus maiores avanços ou vitórias veio através da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que é um marco para a valorização dos direitos sociais do cidadão brasileiro e que abriu os espaços para a criação da LDB, Lei 9.394 de 1996, trazendo um novo significado à educação no Brasil. Outro sim sabe que seus ideais de equidade, uma educação mais justa e inclusiva, ainda precisa passar por um processo de lapidação, como diz o pensador Paulo Santos. O diamante bruto lapidado se transforma em uma pedra preciosa. Nós também somos assim. Toda luta, dor e tristeza acabam nos ensinando que somos fortes, mas só percebemos a força que temos quando nos levantamos de um tombo, quando usamos a nossa última gota de estoque, a fé. Eu quero só agradecer esses momentos e, assim, de forma muito rápida, é o que a gente pode passar sobre a LDB, que dá as diretrizes básicas da nossa educação. Muito obrigado.